todos, acredito que tem alguns seguidores meus aqui do YouTube que acompanham o canal pelos outros vídeos que eu posto. Esse vídeo aqui está num formato diferente porque ele é um vídeo um pouco um formato mais videoaula, mais voltado para profissionais da saúde, para estudantes de nutrição. Então assim, sinta-se à vontade para assistir esse vídeo se você tiver interesse, mas eu vou usar uma linguagem um pouco mais técnica nele, então realmente porque ele é voltado para esse público. Bom, e se você é estudante de nutrição principalmente, com certeza esse é um vídeo para você. Vou falar aqui um pouco sobre uma contradição que existe aí na área da nutrição, que é quanto a essa classificação dos carboidratos. Então tem muito nutricionista formado que utiliza o conceito de carboidrato simples e carboidrato complexo, que ao meu ver não é a forma mais adequada de se usar. Por que eu falo ao meu ver? Não existe nada oficial com relação a essa classificação, então assim, cada um pode pensar da forma que acha mais certo, né? Só que ao meu ver não faz sentido o raciocínio da maioria de boa parte dessas pessoas. Vocês vão entender conforme eu for explicando aqui. Mas a gente tem que levar em conta que às vezes não é por desconhecimento do nutricionista que ele utiliza o termo da forma errada, vamos dizer assim. Mas sim porque os pacientes poderiam entender de forma mais fácil. Então eu até entendo em alguns casos quando utilizam simples e complexo e não é bem simples e complexo a coisa. Vamos entender isso hoje. Bom, primeira coisa que eu queria falar é que existem duas classificações, podemos assim dizer, né? Uma é entre carboidrato simples e carboidrato complexo, e a outra é com relação a carboidrato refinado e carboidrato integral. Quando a gente fala de carboidrato simples e complexo, ao meu ver, a gente está falando de uma classificação química. Dentro dessa classificação química, existem diversas variações conforme o local que a gente olhar essa classificação. Então, beleza, se a gente considerar que a gente está falando quimicamente carboidrato simples e carboidrato complexo, ainda assim há um desacordo. Mas o que eu mais achei adequado, o que eu mais encontrei com relação à nutrição, eu vou apresentar aqui hoje. Então, dentro dos carboidratos simples, o que estariam dentro dos carboidratos simples? Estariam a classe dos monossacarídeos, que são, por exemplo, na área de nutrição, a gente fala basicamente de glicose, frutose e galactose, que seriam os açúcares simples, né? Porém, na química existem diversos outros açúcares, tá certo? E diversos outros monossacarídeos. Também a classificação de carboidratos simples englobaria os oligossacarídeos. O que são os oligossacarídeos? Falando por cima, assim, a gente teria os carboidratos simples, né? Os monossacarídeos, os oligossacarídeos e os polissacarídeos. Então o oligossacarídeo é o meio termo ali, não é nem um monossacarídeo e nem um polissacarídeo. Só que aí novamente, dependendo do lugar que a gente olhar, oligossacarídeo é uma coisa, dependendo do lugar que a gente olhar, oligossacarídeo é outra. Mas geralmente o que eu encontrei quando eu li em livros foi o quê? Que oligossacarídeo são de 2 até 10 sacarídeos agrupados, tá certo? Então, por exemplo, o oligossacarídeo englobaria os disacarídeos, que são talvez os açúcares mais comuns aí que a gente ouve falar na área da nutrição, né? Então, por exemplo, o mais famoso dele talvez seja a sacarose, que é o açúcar de mesa. A sacarose é uma molécula de glicose ligada a uma molécula de frutose. Então, esses dois monossacarídeos formando o disacarídeo, que é a sacarose. Outro muito famoso na área da nutrição é a lactose, que é o açúcar do leite, que é uma molécula de galactose ligada a uma molécula de glicose. A gente tem também a maltose, que seriam duas moléculas de glicose ligadas umas às outras, e também temos outros oligossacarídeos aí com mais moléculas, né? Tem outros disacarídeos também, mas com relação à nutrição, geralmente se fala desses três aí que eu disse aqui agora.
Bom, qual que é a questão, né? O carboidrato simples, teoricamente, ele teria uma absorção mais rápida, por ser uma molécula menos complexa. Só que, será que isso é sempre verdade? O meu medo quando a gente fala de carboidratos simples, dá um pouco a entender que os carboidratos complexos vão ter uma absorção mais lenta, e as pessoas falam como se o carboidrato, só por ele ser complexo, ele seria teoricamente mais saudável. E aí que eu acho que é o erro, porque isso não necessariamente é real. A gente vai ver um exemplo aqui nessa videoaula. Bom, um outro carboidrato simples é a dextrose, que é um suplemento alimentar, tá certo? A dextrose, ela é basicamente um monossacarídeo, ela é extremamente parecida com a glicose. Qual que é a única diferença? A única diferença é que tá vendo aqui, ó, que o OH, deixa eu pegar um ponteiro aqui, peraí. Na molécula de glicose, o OH tá para um lado, e na molécula de destrose, o OH está para o outro lado. Então ela é um isômero da glicose, que significa que ela tem a mesma composição, só tem essa alteração de lado de um dos átomos, tá certo? Então ela também é um carboidrato de absorção muito rápida, mas o que eu quero dizer aqui? Eu quero dizer assim, ela não é um suplemento milagroso, é simplesmente um açúcar. Por isso que muitos nutricionistas, tem gente que toma destrose no pós-treino. Isso quer dizer que, bom, se uma pessoa toma destrose no pós-treino, não teria problema de vez em quando trocar por um doce, um leite condensado, um açúcar. Teoricamente, fisiologicamente falando, seria mais ou menos o mesmo mecanismo que você está buscando quando você utiliza a destrose no pós-treino. E os carboidratos complexos, quais seriam? Seriam aqueles carboidratos com mais de 10 moléculas de sacarídeo. E aí entrariam o amido, as fibras, e aí entra alguém que eu acho muito importante nesse negócio de carboidrato simples e carboidrato complexo, que é a maltodextrina. Quando algumas pessoas falam carboidrato simples e complexo, elas parecem que o carboidrato complexo ele é extremamente saudável e ele tem uma absorção extremamente mais lenta. Porém, a maltodextrina está aí, é um exemplo de carboidrato complexo. Por que carboidrato complexo? Estão vendo aqui que ela pode ter um N, né? A maltodextrina são moléculas de glicose agrupada. E ela pode ter até 20 moléculas de glicose ligadas uma à outra. Então ela é um carboidrato complexo, porque tem mais de 10 sacarídeos ligados um ao outro. Mas isso não faz dela um carboidrato de absorção lenta, muito pelo contrário, a maltodextrina tem uma absorção bem rápida. Isso também não faz dela saudável. Também não precisa demonizar aqui a maltodextrina, ela tem o lugar dela, ela pode ser usada principalmente por atletas, é bem interessante, mas não deixa de ser um carboidrato de absorção rápida. Fisiologicamente falando, a maltodextrina é parecida com o açúcar de mesa, parecida com a destrose e parecida com esses açúcares de absorção rápida. Outro carboidrato complexo é o amido. E é aí que a gente cai no que para mim é a principal contradição do que as pessoas falam. Porque as pessoas falam o quê? Elas falam assim: pão é carboidrato simples, você deve comer carboidrato complexo, que seria o pão integral. Mas, a meu ver, isso está errado. Por quê? Porque tanto o pão francês quanto o pão integral, os dois têm o carboidrato amido dentro deles. A diferença é a fibra, mas os dois são ricos em amido. E o amido é um carboidrato complexo. Então, pão francês é carboidrato complexo. Arroz branco é carboidrato complexo, porque é rico em amido. E amido é, com certeza, um carboidrato complexo. Então, isso que para mim é o mais importante. Quando a gente for se referir, como é que a gente fala, então, sobre o pão francês? Aí a gente entraria nessa classificação que eu acho que é um pouco mais nutricional e menos química, que é a classificação dos carboidratos refinados e dos carboidratos integrais. Então, o pão francês,
ele é um carboidrato refinado. Por quê? Porque para fazer o pão francês a gente utiliza farinha branca refinada. Farinha branca enriquecida com ferro e ácido fólico, que é uma farinha refinada. Então, o pão integral, ele pode ter tanto farinha branca quanto farinha integral. Isso é uma outra especificidade, mas é uma questão de legislação. Mas vamos pegar aqui o arroz, por exemplo. O arroz branco é um carboidrato complexo, porém refinado. O arroz integral é um carboidrato complexo, porém integral. Então eu acho, a minha opinião, respeito os outros profissionais que falam de outra forma, mas eu acho que como nutricionistas, nós devemos falar que o pão francês é um carboidrato refinado e não um carboidrato simples. Essa é a minha opinião. Então, o que seria, os carboidratos refinados? Seriam aqueles alimentos que passaram por um processo industrial e acabaram tendo suas fibras retiradas, enquanto o integral seria aquele alimento mais in natura. Então, por exemplo, um carboidrato refinado seria um suco que passou por um processo e perdeu as fibras, e o integral seria você comer ali a própria fruta, tá certo? E aí a gente vai entrar em outras duas questões, que é uma questão da teoria nutricional e da legislação brasileira. Então, eu vou dar um exemplo aqui. Para a legislação brasileira, açúcar é somente a sacarose. Quimicamente, vários outros carboidratos são açúcares. Porém, para a legislação brasileira, somente a sacarose é açúcar. Então, isso abre a brecha para quê? Para eles colocarem um alimento escrito diet e inserir maltodextrina no alimento. Então, para nós nutricionistas, a gente sabe que fisiologicamente está dando na mesma praticamente aquele alimento com maltodextrina ao invés de açúcar de mesa. Porém, para a legislação, e infelizmente acaba enganando diversas pessoas, é diferente. Você pode usar malto num produto diet. Outra questão aqui será que os carboidratos integrais eles emagrecem mais? Muita gente pensa isso. E será que eles são mais saudáveis? Então eu vou fazer um vídeo específico falando sobre pesquisas que falam quem que se beneficia mais de comer um carboidrato integral e se realmente eles são mais saudáveis. Bom, por hoje é só, esse vídeo bem rápido. Se você gostou, deixa um joinha aí, deixa um like e compartilha aí com seus amigos e todos. Vou ficando por aqui e até mais.